Pai do Senhor, irmãos, vim aqui na igreja orar um pouco e quero aqui compartilhar nessa oportunidade uma palavra da parte de Deus para os irmãos que estão, por certo, nesse momento em casa. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 14, onde diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo aqui está escrevendo à igreja de Tessalônica, e Paulo vai tratar de um assunto a respeito da ressurreição, a respeito da vinda de Cristo, do retorno de Cristo sobre essa terra. Ele vai falar a respeito do arrebatamento da igreja. E todos nós sabemos que a igreja, desde o princípio, a igreja nasceu, na verdade, debaixo de perseguição. A igreja, desde o princípio, ela foi perseguida e ela também cresceu debaixo dessa perseguição. Nós lemos o capítulo 24 de Mateus, e um dia Jesus ele chega diante da estrutura do templo e ele está com os discípulos e ele mostra a estrutura do templo, e ele fala aos discípulos: não vedes tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram um pouco, ou um tanto confusos com essas palavras ditas por Jesus, e eles fizeram uma pergunta a ele, dizendo: quando serão essas coisas? O que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus ele vai falar a respeito de alguns sinais que precederiam a sua volta, o seu retorno novamente aqui sobre a terra. E o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo de número 4, Jesus está respondendo aos discípulos a sua pergunta, a sua indagação a respeito do fim dos tempos. Ele vai citar algumas coisas aqui que é interessante nós assimilarmos. No versículo 6, Jesus ele vai dizer que ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Mas algo interessante aqui, é um ponto muito interessante, é quando Jesus, após citar isso, ele diz: olhai, não vos assusteis, porque é mister. Ele diz que tudo isso aconteça, mas ele diz que ainda não é o fim. Versículo de número 7, Jesus ele vai citar também o versículo de número 7 do capítulo 24. Jesus ele vai
citar também mais alguns sinais que precederiam a sua vinda. Ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Observe que Jesus ele vai falar aqui sobre pestes ou sobre pragas ou doenças. É inevitável nós deixarmos de citar o que estamos vivendo durante esses dias aí. É sabido de todos nós que estamos vivenciando. Eu citei para algumas pessoas esses dias aí que eu nunca vi durante toda a minha vida tal coisa. Limitações em alguns lugares, alguns comércios, corda na frente de alguns comércios, limitando então somente 2, 3 pessoas a entrarem. Presenciei o início de uma discussão em frente a um supermercado por questão de alimento, pois alguém queria levar mais do que o permitido e alguns estavam permitindo tão somente levar, se não me falha a memória, 3 itens de cada. Então nós estamos vivendo um tempo difícil. Paulo já citara também isso, dizendo que nós iríamos, nos últimos tempos, vivenciar dias difíceis, dias tenebrosos, dias de dificuldades. A igreja, nós como todos estamos aqui na terra e é inevitável que nós também deixemos de passar por isso, pois somos também seres humanos, tá? E estas pragas, infelizmente, têm atingido muitas vidas, já ceifado também muitas vidas, mas em parte isso nos deixa um tanto voltados para atentarmos a respeito daquilo que está escrito. Jesus ele falou que iria acontecer isso. Os profetas falaram que iria também acontecer. Tudo isso que está acontecendo. Observe que, como eu disse, Jesus cita alguns sinais que iriam preceder a sua vinda, mas ele diz para os discípulos: não vos assusteis. Tenho citado isso durante esses dias para alguns irmãos, tá? E para nós como igreja não é motivo para nós estarmos desesperados, para nós estarmos assustados, tá? Para nós estarmos em pânico, muito pelo contrário. É motivo para nós nos achegarmos mais a Deus, motivo para nós nos unirmos mais, ajudarmos uns aos outros em oração, tá? Nos mostrarmos agora como igreja de Cristo, nos apresentarmos como verdadeiros cristãos. Tá? Nós não estamos vivendo época de perseguição à igreja de forma direta, como foi no primeiro século e alguns séculos seguintes. Haja vista que os decretos estadual, municipal barraram, aí estamos proibidos, vamos dizer assim, de estarmos reunidos, de aglomerarmos pessoas nos templos para adorarmos, mas nós sabemos que em todo o tempo, principalmente no primeiro século, a igreja ela se reuniu em lares. Durante a época de perseguição, logo quando Jesus ele partiu, ele morreu por causa da perseguição de Roma, a igreja se reunia também em lares, tá? Para estarem orando, buscando a presença de Deus, e nada disso tirou a confiança de cada um deles no Deus em que eles serviam. Nada disso fez com que eles deixassem de adorar a Cristo,
de buscar a face de Deus. Diga aos irmãos que esse tempo, esses dias em que estamos vivendo, nada do que veio, do que sobrevenha sobre as nossas vidas é motivo para nós estarmos abatidos, estarmos entristecidos e desistirmos, quem sabe, de buscar a Deus. Isso não vem para enfraquecer a nossa fé. Há quem diga até que as igrejas, o templo, fecharam por causa de fé. Isso é claro que não. Nós não podemos ser ignorantes a respeito disso, tá? Nós estamos obedecendo aí algumas leis que foram estabelecidas por governo do estado e do município e que visam também o cuidado com as nossas vidas como ser humano. Então precisamos entender isso. Isso não é falta de fé. Porém, essas dificuldades, como já disse, não podem nos afastar de Deus. Tá? Nós precisamos mais do que nunca nos mostrarmos como igreja agora, nos unirmos mais, nos juntarmos mais, tá? Orarmos mais, buscarmos mais a Deus e entendermos que Jesus está às portas, que Jesus virá, tá? Talvez, ou com certeza, Deus esteja permitindo isso para que haja uma mudança, para que haja um conserto. Quando lemos a Bíblia, nós vamos observar de que quando o povo se distanciava de Deus, havia apostasia no meio do povo, Deus ele permitia algumas situações semelhantes. Isso visava trazer o povo à presença de Deus de novo, adorar a Deus. Isso é o que Deus quer que nós façamos. Então, talvez isso venha, ou com certeza, venha para nos impulsionar, nos levar para mais perto de Deus. Fazemos com que nós venhamos a refletirmos e ver quem nós somos de verdade. Muitos, quem sabe, que estavam em cima do muro, digo, não de igreja local, não, de forma geral, isso vem para nós decidirmos quem somos de verdade, qual a nossa identidade de verdade. Então, esses são sinais que precederiam a vinda de Cristo. A igreja do primeiro século foi igreja perseguida. No século seguinte, como já citei também, igreja perseguida. No entanto, a igreja permaneceu. A igreja continuou crescendo. A igreja continuou crescendo. Se nós formos ler a história, no ano 64 depois de Cristo, Nero ele tocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos e os cristãos foram perseguidos. Muitos foram mortos pelo imperador Nero na época. No ano também 117 a 138 depois de Cristo, veio o imperador Adriano, tá? Que perseguiu os cristãos. No ano 161 também, até o ano 180, se levanta o imperador Marco Aurélio, que mandava decapitar os crentes e lançar as feras, lançar aos leões. No ano 193 se levanta Severo, também, que perseguiu muitos cristãos, mandava matar. 249 depois de Cristo se levanta Décio. No século III, ano 305, se levanta também Diocleciano, tá? Que mandou queimar os exemplares da palavra de Deus, destruir os templos, matar os cristãos, tá? Mas com tudo isso, a igreja ela não parou, a igreja ela progrediu, a igreja ela continuou crescendo, tá? Em número, e o nível espiritual da igreja também era muito
grande nessa época, já vista que as perseguições não lançavam a igreja para longe, mas a perseguição lançava a igreja para mais perto de Deus. Por isso eu digo que tudo isso não vem para nos lançar para longe de Deus, vem para nos lançar para mais perto de Deus, para mais perto de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a perseguição, até as lutas, até as dificuldades, ela precisa cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus ele virá novamente. E a vontade de Deus é que antes da sua vinda, antes do arrebatamento, muitas pessoas ainda se convertam, porque o prazer de Deus é que toda alma se salve. A alma tem tanto valor que o próprio Cristo ele disse que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. A alma tem muito valor diante dos olhos de Deus. Se só uma alma se salvasse, já valeria a pena o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, a alma tem muito valor. A Bíblia diz em João 3,16, um texto bem conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo de Deus é que o mundo, na verdade, todos se rendam aos seus pés, apesar de que sabemos que nem todos se renderão, reconhecerão que Jesus é o Salvador. Mas quanto mais pessoas ou vidas o Evangelho alcançar e transformar, isso alegra o coração de Deus. A festa do céu, nós costumamos sempre citar isso, quando um pecador ele se arrepende. Então o coração de Deus ele se alegra quando vidas são alcançadas, quando pessoas reconhecem o senhorio de Deus sobre as suas vidas e recebem Jesus dentro do seu coração como único e suficiente Salvador das suas vidas. Então isso vem para servir, eu repito, de despertamento para nós como igreja. A igreja precisa estar cada dia atenta, desejosa de ir para os céus. Eu costumo, às vezes, citar algo que eu ouvi há um tempo atrás a respeito de alguém que colocou um porcelanato na sua casa e o pastor chegou e disse para ela: irmã, Jesus está voltando. Ela colocou a mão na cabeça e disse: pastor, não, porque eu ainda nem inaugurei o meu porcelanato. Ou seja, as pessoas estão voltadas para um mundo materialista, estão com as suas mentes voltadas para as coisas da terra, pois a terra vem lhes proporcionando coisas boas, e não é contrário à vontade de Deus desfrutarmos das coisas da terra. Porém, precisamos colocar em primeiro lugar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E tudo isso, como eu já disse, vem justamente para nos despertar a respeito disso. Pessoas que estavam tão ocupadas, que se diziam tão ocupadas, tão voltadas para as coisas da terra, tiveram agora que temer ao vírus e que estão confinadas dentro de casa, presas dentro de casa, tiveram que achar tempo, arrumar tempo agora para estarem dentro de casa. Precisamos entender que nós precisamos estar mais perto de Deus, arrumar tempo para Deus, apesar de tantas as ocupações que temos aqui nessa terra, pois Jesus está às portas. O escritor aos Hebreus, ele disse que ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Como eu disse, a igreja precisa estar desejosa disso. A igreja do primeiro século, ela estava desejosa disso, tanto que todos os dias eles acreditavam que Jesus ia voltar, de que Jesus ia retornar sobre a terra, de que iria vir buscar a igreja, de que iria cumprir com a sua palavra, com a sua promessa, pois quando ele morre e ressuscita,
Ele reúne os discípulos no monte, ele vai subir aos céus. Enquanto ele está subindo, envolto em uma nuvem, 2 anjos aparecem e falam aos discípulos: varões galileus, por que vocês estão preocupados? O mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês também vão ver ele descer novamente. Então, Jesus ele vai vir de novo sobre a terra. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele fez uma aliança conosco, ele fez uma promessa conosco. E por mais que para muitos estejam demorando, o tempo esteja passando e para alguns nada aconteça, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras irão se cumprir. A palavra de Jesus ela vai se cumprir. A promessa de Jesus a respeito da igreja, o de vir buscar a igreja, ainda está de pé. Ainda está de pé. É por isso que Paulo, ele acredita nisso. E ele vem ensinando aos irmãos de Tessalônica, dizendo que em breve Jesus virá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Será o maior evento já acontecido na terra, que chamará o arrebatamento. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar. O Espírito Santo irá tomar os 4 cantos da terra um povo fiel, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nos encontraremos aqui, subiremos para a glória e nos encontraremos nos ares com Cristo Jesus. Adentraremos então as mansões celestiais. Para sempre estaremos com Cristo. João no Apocalipse ele diz que Deus ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais noite. Lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais desespero, não haverá mais dificuldade, não haverá os dias que estamos vivendo aqui nessa terra. Não haverá mais doença, não haverá mais vírus. Então somente estaremos eternamente adorando a Deus. Esse corpo que ora temos é transitório, é passageiro. Jesus disse: o Espírito ele vivifica, ele dá vida, mas a carne para nada presta. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo 54, ele diz que quando isto que é corruptível, ele se refere à nossa carne, à nossa matéria que se corrompe, se revestir da incorruptibilidade. Isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus. Atos dos Apóstolos diz que em nenhum outro nome há dado sobre a terra pelo qual devamos ser salvos, só por meio de Jesus Cristo. A minha oração é que nós, como igreja, possamos nos voltar para isso. Possamos esquecer por um pouco as coisas da terra, procurarmos nos esforçar, pedirmos graça, pedirmos misericórdia a Deus, pedirmos ao Espírito Santo que foi enviado pelo próprio Cristo para estar com a igreja aqui nessa terra, para nos preparar, para nos ajudar. Pois sabemos que somos fracos e falhos e Ele é fiel para assim o fazer. O Espírito Santo ele nos ajudará. O Espírito Santo ele está ainda na terra. O Espírito Santo ele está ainda cuidando da noiva. O Espírito Santo ele está trazendo aí ainda presentes para a noiva, distribuindo dons.
em meio ao caos, em meio à situação, mas o Espírito Santo ele está pronto sempre que nos voltarmos para Deus, sempre que desejarmos termos uma intimidade com Deus, o Espírito Santo ele está pronto para nos elevar, para nos tirar dessa dimensão natural e nos levar a uma dimensão sobrenatural, a fazer o que o escritor aos Hebreus disse: chegai-vos com confiança ao trono da graça, a estarmos mais perto de Deus. Aleluia! Que Deus em Cristo nos abençoe, que a Igreja de Cristo na Terra permaneça firme, permaneça fiel, nesse momento de caos, como eu disse, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação, e que isso, repito, não venha nos lançar para longe de Deus, muito pelo contrário, venha nos lançar para mais perto de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma poderosa, que Deus em Cristo nos guarde e que dentro em breve possamos voltar a cultuar reunidos, unidos na presença de Deus. E se o arrebatamento acontecer antes disso, nós nos encontraremos no céu e estaremos eternamente adorando a Ele. Deus em Cristo vos abençoe, permaneçam firmes, constantes na presença de Deus. E lembre-se sempre, Jesus virá. Jesus virá para buscar a sua igreja. Deus abençoe.